E se tivéssemos o corpo perfeito? E se o nosso corpo fosse de uma forma que suportaria qualquer acidente? Hoje vamos falar e se o nosso corpo tivesse evoluído de uma forma diferente, como nós seríamos? Nosso corpo não é adaptado a velocidades muito grandes. Você tá ligado que a gente não pode ficar a 100 km por hora e bater em alguma coisa, porque senão nosso corpo não consegue suportar essa força inteira. Antigamente isso não era um problema, há milênios isso não era um problema, mas agora é, porque nós temos carros, motos, aviões e muitas coisas que realmente conseguem nos botar ali a uma velocidade muito grande. Até mesmo um acidente em baixa velocidade pode ser algo grave, pode acontecer algo grave no nosso corpo. Especialistas na Austrália criaram uma resposta que é interessante e, ao mesmo tempo, assustadora. O Graham, o resultado de uma campanha contra acidentes de trânsito. Graham é um homem à prova de colisões, por isso sua anatomia funcional é mais importante que a estética. Esse novo homem adaptado possui uma pele grossa, que é resistente a arranhões e pequenos cortes, e também um rosto plano e coberto de gordura para proteger os ouvidos e o nariz dos impactos repentinos. Embora o seu cérebro seja o mesmo tamanho que o nosso, o seu crânio é muito maior, mais grosso e cheio de tecidos moles para absorver a força da colisão durante um acidente. O homem não tem pescoço, porque o pescoço se quebra facilmente em um acidente, e as costelas de Graham são cobertas por sacos de tecidos que se projetam como mamilos extras e absorvem impactos como se fossem airbags. Os ossos das pernas foram modificados para agir como molas, para absorverem o impacto, ao mesmo tempo que os joelhos podem girar livremente para que as pernas não quebrem nesse ponto. Apesar de ser genial e ter recebido vários prêmios, estamos bem longe da gente sofrer uma mudança desse tipo. Mesmo que esse corpo aí que você viu agora seja realmente um corpo ali muito adaptado para acidentes a grandes velocidades, ele não é o corpo perfeito. Na verdade, o corpo perfeito, o corpo que seria perfeito para o ser humano, é esse corpo de agora. Porque você sabe que as adaptações do nosso corpo não são imediatas. Mesmo que aconteça uma mudança muito repentina, sei lá, no planeta Terra, no tempo, no frio, no calor e tudo mais, a adaptação no nosso corpo, as adaptações físicas pode demorar muito tempo para a gente realmente começar a se adaptar àquele novo ambiente. A gente tem muitas limitações no nosso corpo. Por isso que o nosso corpo ainda não está totalmente adaptado ao mundo em que vivemos. Muitas de nossas características físicas são obsoletas, porém agora precisamos de outras adaptações. Com base em uma varredura do próprio corpo, a bióloga britânica Alice Roberts aplicou as adaptações que os cientistas acreditam serem necessárias para nossas vidas modernas. Embora o corpo final esteja longe de nosso conceito típico de beleza, ela diz que esse é o corpo humano perfeito. Entre algumas das suas características mais notáveis, os olhos são maiores para eliminar pontos cegos e os ouvidos são maiores para capturar até os sons mais sutis. As pernas são feitas para correr em alta velocidade, ao passo em que a coluna é mais curta para suportar melhor o nosso peso corporal. Com os partos em geral, principalmente os naturais, produzem muita dor para as mulheres, isso é resolvido com uma bolsa no abdômen para transportar o recém-nascido. Ou seja, esses humanos perfeitos seriam como os cangurus. Os nossos pulmões seriam como os dos pássaros, para oxigenar melhor o sangue, e os corações seriam mais complexos como os dos cães. Para completar tudo isso, a pele desses humanos perfeitos podem mudar a sua tonalidade, evitando assim o risco de câncer de pele. Então você já imaginou ser feito de plantas? Tudo bem, parece meio estranho, meio bizarro, mas imagina se a gente tivesse evoluído realmente das plantas. Isso parece loucura, como eu falei, só que tem dois fatores que podem realmente fazer com que isso seja meio plausível. As plantas têm uma forma de se comunicar entre si que parece realmente um sistema nervoso bem primitivo de um animal. Isso acontece porque, por mais maluco que pareça, as plantas e os animais vêm de um ancestral em comum. Segundo a definição básica de planta, ela é um organismo vivo que produz seus próprios alimentos combinando nutrientes e luz solar em um processo chamado de fotossíntese. Se pudéssemos nos alimentar por fotossíntese, seríamos, em essência, plantas humanas. Mas como seríamos? Bem, o ponto mais notável é que os nossos corpos seriam cobertos por órgãos microscópicos chamados cloroplastos, sendo esses órgãos de cor verde os responsáveis pela fotossíntese nas plantas. Sendo assim,
Nós, como homens plantas, teríamos pele verde e também teríamos ramos e folhas para capturar mais luz solar. Teria que ser muito mais porosa para trocar dióxido de carbono como as plantas, de modo que, ao passo que nosso cérebro consome muita energia do nosso corpo, precisaríamos ficar parados sob a luz do sol o máximo de tempo possível. Isso sem dúvida faria da nossa vida algo bem chato, você não acha?